Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, passagens por Estadão, Terra e Bola VIP. E agora, diariamente, eu trago informações sobre o tricolor paulista. Já te convido para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Mais Querido. E aproveite e deixe seu like, que ajuda bastante a gente a espalhar o conteúdo. O algoritmo gosta quando você deixa o like, que aí ele espalha para mais pessoas. E aí a gente pode aumentar aí cada vez mais aí a nossa nação tricolor aqui. Vamos trazer algumas informações importantes sobre os bastidores do São Paulo. São Paulo que se reapresentou na sexta-feira, contando com os reforços daqueles que estavam na data FIFA, né? Bobadilla, Yamal Lewis, Ferrarese, todos já treinaram, fizeram ali toda a programação do elenco. E aí o São Paulo vai começar aí a sua preparação para o confronto contra o Criciúma. Então aí o São Paulo treina aí neste sábado também, aí vai começar já toda a sua preparação. O São Paulo joga só no outro sábado contra o Criciúma lá fora de casa, lá no Heriberto Wilson. São Paulo vai ter aí sábado à noite, nos embalos de sábado à noite, terá esse compromisso importante. Pelo Brasileirão, só os 3 pontos vão interessar. Vamos trazer algumas informações importantes, debater algumas questões, para a gente trazer algumas situações bem bacanas para vocês, tá? Vamos falar aqui, eu estou pegando aqui bonitinho, para trazer a informação certinha. Vamos começar sobre o Oscar, porque é um assunto que ficou forte aí nessa semana. Até não gosto de ficar repetindo, acabo sendo muito repetitivo em algumas questões, mas é porque é a mesma informação. Então eu estou bancando uma informação que eu já trouxe em diversas outras oportunidades, em live e em vídeo aqui também. Vocês vão lembrar que eu já comentei sobre o Oscar, é só você fazer a pesquisinha aí nos vídeos, que você vai ver que eu teve uma live, que teve o Oscar de capa, e teve também em outras oportunidades em que fui perguntado, que falei inclusive ontem também fui perguntado na live com o Elite, para falar de Oscar. Vamos falar sobre o Oscar. O Oscar tem a possibilidade do Oscar voltar para o São Paulo? A gente não pode fechar e falar que 100% que não. Porque o São Paulo entende que ele é um ótimo jogador, que poderia, né, agregar bastante. Porém, até com isso era um pouquinho antes, até com essa mudança, né, do FDC, o São Paulo precisa reduzir custos, e aí meio que o São Paulo também não está fazendo muita força. Por quê também? O São Paulo já sabe, e eu já trouxe aqui para vocês em diversas oportunidades, que o Oscar ele não deve voltar para o Brasil. O Oscar, ele em 2023, ele passou férias nos Estados Unidos com a família e tudo. E essas férias não foi só para aproveitar, foi para também já fazer um mapeamento, já dar uma sondada ali, uma rondada em alguns locais que eles poderiam, quem sabe, morar. Porque existe um sonho da família do Oscar de fato morar nos Estados Unidos. Até levar a mãe dele tá passando por alguns problemas de saúde, aí poderia ter a possibilidade dela também ir para lá e tudo. Então aí o Oscar ele tem uma predisposição aí para os Estados Unidos. Em 2023, ele foi conhecer alguns locais, alguns imóveis, eu até pude conversar com algumas pessoas próximas ao atleta, que ele já gostou ali de alguns imóveis e tudo, e que nessa viagem ele recebeu uma conversa informal, mas sabe aquela conversa informal que já teve ali um fundinho de verdade? Com o Orlando City e com o Inter Miami. E a expectativa é dele, de fato, fechar com uma equipe dos Estados Unidos, fechar um contrato longo aí de 3 anos e se solidificar morando nos Estados Unidos. Ao que parece, até a possibilidade dele voltar depois desse contrato está cada vez ficando menor. O Oscar, ele é do mercado, ele sabe, ele não está fechando as portas, porque vai que aconteça alguma reviravolta que ele não acerte com um clube dos Estados Unidos. Ele vai ter o mercado brasileiro ali aberto para ele. Só que, em um primeiro momento, a expectativa dele e do seu staff e da sua família é, de fato, de jogar nos Estados Unidos. A informação que a gente já tinha falado com exclusividade em outras oportunidades, que eu estou reforçando. Fui checar de novo, fui ver, aquela história lá, é tudo a mesma coisa, como é que tá? Então, o Oscar tem uma preferência bem grande, de fato, para jogar nos Estados Unidos na próxima temporada. Então, não veremos o Oscar com a camisa do São Paulo. Acredito eu que nunca mais, mas pelo menos a gente pode falar que não tão cedo, tá bom? Pegando ainda esse gancho de Estados Unidos, o São Paulo já tem tudo bem encaminhado para fazer a sua pré-temporada nos Estados Unidos. E aí, o que tem a questão? Ele não está assinado, mas o São Paulo vai fazer realmente essa pré-temporada. Só resta saber que time que vai. Calma aí, vou te explicar. Porque o São Paulo está fechando aí com
com um torneio nos Estados Unidos. Parece, eu até perguntei para algumas pessoas, que é o mesmo que o Atlético Mineiro e o Cruzeiro estão fechando também, que é o São Paulo vai fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos. A depender do andamento deste ano, se o São Paulo precisar disputar numa pré-Libertadores, o São Paulo vai mandar para lá somente jogadores do Sub-20, do Sub-17, ou jogadores que, em um primeiro momento, não estão entre os principais jogadores. Vou dar um exemplo, tá? Se manter esse elenco atual, que está hoje no São Paulo, o São Paulo mandaria lá para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada um Rodriguinho, mandaria o Belém, o Igão, que mais? Talvez o Alisson, que está voltando agora de lesão, manda o Alisson, sabe? Esses jogadores assim que não estão jogando com tanta frequência. O Yang, mandaria talvez um Jandrei. Então o São Paulo mandaria jogadores que, de fato, não estão nos principais, porque iria focar na pré-Libertadores. Caso o São Paulo consiga a vaga direta, aí sim o São Paulo faria o inverso. Ficaria aqui trabalhando em São Paulo os atletas mais jovens e tudo, e aí uma delegação viajaria para os Estados Unidos com tudo pago. O São Paulo também receberia uma graninha interessante para fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos. Está tudo muito bem encaminhado, é um acordo praticamente já apalavrado. O São Paulo só resta a assinatura de fato, e aí depois vai fechar ali qual é o time que vai ser, que vai para os Estados Unidos representar o São Paulo. Tá bom? Trazendo mais algumas informações, vamos falar sobre o Henrique Carmo. Inclusive, essa semana, vamos trazer uma linha cronológica bem legal. São Paulo iniciou conversas para a renovação do Henrique Carmo. E aí o staff do atleta deu uma contraproposta para o São Paulo ficou de analisar. Nesse meio tempo, o Wagner Ribeiro, empresário do atleta, falou, não estou conversando com o São Paulo, não tem nada, não tem absolutamente nada. Aí o São Paulo, ao saber dessa situação, ele está meio que valorizando a situação, está jogando um pouco para a torcida, ele está querendo uma pressãozinha aqui para acelerar as coisas. A gente tem sim conversas, a gente tem o interesse na permanência dele, a gente abre a conversa, a gente está analisando aqui a contraproposta. E o que acontece? A contraproposta do staff do Henrique seria para ele ganhar um pouco mais do que o William Gomes, por exemplo. E aí o São Paulo, como instituição, fala, poxa, o William ele já meio que teve oportunidades no profissional, querendo ou não hoje, o William Gomes tem um potencial um pouco maior do que o Henrique, então não faz sentido a gente pagar mais para o Henrique, ou a gente paga a mesma coisa ou algo bem similar, que é a ideia do São Paulo em um primeiro momento. E aí, depois de algumas conversas, as partes estão se acordando nas questões financeiras. O São Paulo entende que vai conseguir sim a renovação do contrato do Henrique, pelo menos até o final desta temporada. O São Paulo entende que vai fechar, vai entrar em 2025 com todos os seus jovens com contratos longos. Com o William Gomes, que já renovou, com o Lucas Ferreira, que já renovou, com o Rian Francisco, que já renovou. O Igão também deve ser chamado depois do Henrique Carmo para renovar contrato. O Igão tem contrato até 2026, dezembro de 2026, então ele vai ter uma extensão. O Igor Felisberto também já tem contrato, mas também vai ter um reajuste. O Riquelme, Marcos Riquelme também vai ter um reajuste. Enfim, o São Paulo já está se preparando aí com esses jovens e aí entende que foram deslizes ali na negociação com o Henrique Carmo, mas que vai ter tudo bem apalavrado, bem adiantado e assinado até o final da temporada, mas a gente fica no aguardo, porque a gente sabe, a gente já viu essa história, mas o São Paulo entende sim que tem tudo bem encaminhado, que vai conseguir a renovação com o Henrique, tá bom? Para a gente fechar, vamos trazer uma informação que eu trouxe lá no Bola VIP, eu trouxe hoje, eu estou gravando aqui na sexta, eu trouxe na quinta-feira essa situação do Rafinha. O Rafinha, ele recebeu sondagens, conversas do Jorge Jesus lá no Al Hilal para fazer parte da sua comissão técnica, do Felipe Luiz lá no Flamengo para fazer parte da sua comissão técnica, do Bayern de Munique, mas aí não ficou claro se era para participar de uma comissão técnica ou de algo diretivo. Mas o Bayern de Munique tem muito interesse em, assim que o Rafinha se aposentar, ele ter algum cargo, alguma coisa, ele que seja um embaixador do Bayern de Munique. Pelo que eu pude entender, o Rafinha ainda está bem certo nessa questão de futuro, mas a expectativa, a perspectiva maior é dele com a família voltar a morar na Alemanha. A família passou muitos anos na Alemanha, estava muito bem ambientada a Alemanha, e que ele vá para a Alemanha e, de fato, aceite algum cargo no Bayern. O São Paulo até
quer renovar com ele para ele jogar, mas que também não fecha as portas para alguma outra coisa, seja para a comissão técnica, para a diretoria, alguma coisa nesse sentido. Mas está deixando o Rafinha muito bem livre nessa questão. Mas acredito eu, hoje, a perspectiva do Rafinha retornar com a família para morar na Alemanha e também aceitar algum cargo, alguma coisa lá no Bayern de Munique para ele continuar aí a sua carreira. Tá bom? Então é mais ou menos nesse sentido aí, esse futuro do Rafinha. Fechou? Acho que a gente conseguiu passar por tudo. Te convido aqui a olhar os links da descrição. Tem o Pix do meu canal, caso você queira ajudar de uma maneira financeira. Você me ajuda também deixando o like, se inscrevendo, compartilhando o link. Aqui embaixo também tem o link dos cursos da Futebol Interativo para você realizar os cursos e já ser inserido no mercado de trabalho no futebol. Tá? Tem cursos de diversas áreas. Tenho certeza que a sua área ou a área que você sonha em trabalhar tem lá na Futebol Interativo. E amanhã eu volto com um vídeo novo. Até a próxima. Beijão, bom final de semana, bom sábado para todo mundo. Falou!